Oi pessoal, tudo bem? Hoje farei um vídeo voltado à questão da carência afetiva ou, mais precisamente, conforme diz o título, a carência afetiva te escravizará. Este vídeo então serve como adendo, obviamente, a vários dos temas que viemos tratando no canal, relativos a relacionamentos, dessacralização do amor, romantismo, relacionamentos contemporâneos e daí em diante. E também serve como um acréscimo aí à observação ou observações que tenho feito aí de pessoas, tanto conhecidas como não conhecidas. Então acho e julgo que é uma temática interessante nesse sentido. Vai ser um vídeo curto, então basicamente o que eu quero trazer é o seguinte: a carência afetiva, tá? Ela, segundo o que eu posso observar e segundo algumas coisas que li, ela tem duas bases, inclusive, que vão servir para quem quiser diminuir tal carência. Basicamente, uma base é formada a partir das relações familiares que ocorreram principalmente na infância e daí em diante, que vão desenvolver isso a longo prazo, certo? Ou seja, pessoas mais carentes afetivamente em função de problemas e questões familiares. E há também aquela carência afetiva que é gerada, mais precisamente depois que a pessoa é adulta e daí em diante, a partir de relacionamentos. Então, vamos supor que a pessoa teve 1, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, né, ao longo aí da sua juventude, por exemplo, né, e a fase adulta e tal, e ela acostumou aqueles ambientes, hábitos, né, aquelas relações daí em diante, e então ela já não consegue se ver fora daquilo. Então, ela acaba criando também uma certa carência afetiva que parte disso. Ou seja, de hábitos a longo prazo relativos à afetividade, por assim dizer. Obviamente, isso também pode estruturar na adolescência a partir das questões de amizade, né? Ou seja, para além da família e de relacionamentos amorosos, pode ter também a questão com amigos, né? Ou pessoas que sofreram bullying, por exemplo, na escola e daí em diante, ou muito bullying, né? Também pode ocasionar certa carência, porque a falta de amizades também, em certo aspecto, ela gera uma determinada carência específica, certo? Então, na verdade, tem esta frente também, ou seja, podemos pôr basicamente com duas frentes, a familiar e, de outro lado, a social, na qual está inclusa a questão de amigos e de relacionamentos amorosos. Então, claro, isso pode ser tratado através da psicologia, com psicólogos e em diante, mas aqui vou colocar aí algumas questões, sobretudo no que diz respeito a relacionamentos, mas que pode valer também para questões familiares e de amigos também. Que é o seguinte, então, dado estas bases, né, podemos pensar algumas questões que, ou pelas quais, né, você consegue superar parcialmente isso aí, né? E por que superar parcialmente isso? Porque, obviamente, como diz o próprio título, a carência afetiva te escravizará. Então, se você não consegue superar minimamente isso, ou seja, a carência por afeto dos outros, né, você vai acabar um refém desses outros. E, obviamente, não é o que as pessoas querem. A maioria das pessoas querem ter o mínimo de controle sobre si mesmas, controle sobre os próprios sentimentos e daí em diante, justamente para não virarem reféns das atitudes alheias. Então, algumas das questões são as seguintes. A gente pode pensar que um primeiro ponto interessante é conseguir estar melhor consigo mesmo, ou seja, criar hábitos que estão voltados ou para questões mais solitárias mesmo, ou seja, que você vai conseguir fazer sozinho, né? Ou pelo menos questões que você, hábitos onde você não dependa dessas questões mais sentimentais e mais afetivas, para que então você vai se habituando a uma vida que demande menos isso. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que é muito apegada à família, né, uma coisa que ela pode fazer é mudar para outro lugar. Né, porque assim ela vai criando hábitos
que vão fazendo com que ela não tenha um apego tão grande. Certo? Uma pessoa que, por exemplo, rompeu com um relacionamento, ela, ao invés de logo buscar um outro relacionamento, ou mesmo tentar reatar a qualquer custo um relacionamento que às vezes talvez esteja perdido, né, em função de, né, muitas coisas, uma coisa interessante de se fazer é nem entrar necessariamente em outro relacionamento tão logo, né, termine um, e nem tentar reatar a qualquer custo o relacionamento, mas justamente prezar por novos hábitos, ou seja, hábitos que farão com que aos poucos você vá cessando a necessidade de expor essa carência afetiva ou de trabalhá-la ou desenvolvê-la ainda mais. Porque o que acontece? Se a pessoa está num relacionamento dentro do qual ela desenvolveu ou ela aumentou essa carência afetiva, justamente porque ela passou a demandar muito de uma pessoa só, se ela rompe aquilo e já entra em outro relacionamento tão logo terminou este outro, ela não vai trabalhar essa questão da carência afetiva, mas tão somente ela vai tentar fugir, né, de um relacionamento para outro e, nesse sentido, ela vai apenas prolongar essa carência, sem trabalhar nada em cima dela. E é muitas vezes esta própria carência afetiva que vai fazer você procurar logo em seguida outro relacionamento. Ou seja, uma carência de afeto é uma necessidade da valoração do outro, certo? Ou seja, uma ausência de valoração própria. Nesse sentido, também isso pode levar a algumas outras coisas, como, por exemplo, a própria baixa autoestima. A gente sabe que ela tem a ver, ainda que indiretamente, com a carência de afetos. Ou com a carência afetiva também, né? Essas coisas, em parte, elas andam um pouco juntos. Em qual sentido? No sentido de que a baixa autoestima também significa que você considera, ao menos parcialmente, que os outros não têm uma boa estima em relação a você. Né? Claro que a baixa autoestima pode ser a baixa autoestima da própria pessoa, certo? Mas muitas vezes ela é ocasionada por uma percepção negativa que se tem do exterior também em relação a si próprio. Não é só uma percepção negativa de si próprio, né? Muitas vezes é uma percepção também negativa do próprio exterior. E nessa medida, né, se cria uma dependência do exterior, ou seja, da valoração exterior. Então, para uma suposta cura dessa baixa autoestima, se busca os outros. Mas, ao mesmo tempo, se forma aí nesse processo o quê? Um prolongamento da carência afetiva. Por quê? Porque então se busca o afeto nesses outros também. Então, nos dois casos, ou seja, na tentativa de buscar o outro em função da carência afetiva e buscar o outro em função da baixa autoestima, né, nos dois casos se cria uma dependência do exterior. Então, muitas vezes as duas coisas andam juntas e aumentam e diminuem em conjunto. Então, questões também que são interessantes do ponto de vista para aumentar a estima, né, ou para aumentar o próprio orgulho, para aumentar, para fortalecer o ego, digamos assim, né, essas questões também vão ser benéficas para uma superação tanto da carência afetiva quanto da própria baixa autoestima. Então, acredito que pontos interessantes aí para a superação seja justamente a criação de hábitos que vão como que desvinculando o indivíduo, né, da necessidade de afetos a qualquer custo. Porque a carência afetiva ela é, por exemplo, uma porta de entrada a relacionamentos completamente disfuncionais, por exemplo. Muitas pessoas que se relacionam com pessoas com transtornos psiquiátricos, por exemplo, né? Transtornos, né? Eu digo no sentido psicológico mesmo. Muitas dessas pessoas são justamente as pessoas mais carentes afetivamente. Por quê? Porque elas buscam relacionamentos a qualquer custo, justamente para suprimir tal carência. Só que isto cria armadilhas ainda maiores. Né? Por quê? Porque além das pessoas já ter que se relacionar, ela ainda relaciona com pessoas mais disfuncionais e que nessa medida vão causar mais sofrimento e muitas vezes aumentar a própria carência afetiva.
porque essas pessoas disfuncionais não vão suprir a carência da pessoa. Só vai aumentar essa carência. Porque a pessoa vai buscar dentro do relacionamento aquilo que a outra não pode oferecer. Então ela cria uma dupla carência, né? Porque é a carência afetiva que ela já tem, mais uma carência pelo que o próprio relacionamento não traz para ela. Né? Então, muitas vezes, ela vai criar um outro relacionamento, mas como aquele relacionamento ela não traz, né, o tampão, por assim dizer, né, que vai tampar aí essa carência afetiva, a pessoa vai buscar fora, né, em outras coisas. Só que isso também vai gerar conflitos na própria relação, e daí em diante. Então, a carência afetiva ela tem muito este viés de catalisar os problemas das relações, né, gerando ainda mais problemas. Então, as pessoas que querem se relacionar, muitas vezes, têm essa questão de uma carência afetiva. Só que é justamente por isso que elas não deveriam, inclusive, se relacionar. Ou seja, enquanto você não cura uma carência afetiva excessiva, você nem deveria querer se relacionar. Entende? Que é justamente o contrário, ou seja, gera-se uma contradição aí, né, que muitas vezes as pessoas que menos deveriam se relacionar são as que mais querem se relacionar, justamente por causa dessas incompletudes interiores, entre elas a própria carência afetiva exacerbada. Certo? Então, é isso. Esse vídeo então serve tanto para a gente ver aí alguns meios, tá? Claro que existem inúmeros outros, né? Mas não quero fazer um vídeo muito longo sobre isso. É apenas, acho que uma variável interessante para a gente começar a considerar aí, tanto aqui dentro do canal, como cada um pode usar aí na sua vida, né? Que é a percepção dessa questão da carência afetiva. Ou seja, as pessoas com as quais eu estou me relacionando, elas têm essa carência afetiva, elas relacionam comigo porque realmente elas, enfim, né, tem aí, vislumbram no relacionamento algo superior, né, algo realmente benéfico, ou elas simplesmente se relacionam por carência afetiva. Né? É uma pergunta interessante para se fazer. E isso desde os relacionamentos familiares até os de amizade, até os relacionamentos amorosos. Então, todos esses a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Certo? E começar a olhar essas questões com um viés mais realista, né? Menos sentimental, porque se a gente observa essas coisas por um olhar sentimental, a gente não concebe muitas vezes nem a existência da própria carência afetiva, né? Porque vai achar que ela é normal. Então a pessoa querer ficar ali, ter um relacionamento depois do outro, 3, 4, 5 vezes, né? Como uma coisa normal, mas muitas vezes não é. Né? Muitas vezes a carência afetiva ela é inclusive estimulada por essa cultura romântica também. Esse é um outro ponto que eu já abordei em alguns vídeos passados, né, sobre isso aí. Mas também a gente vive uma cultura que estimula em parte isso. Até por isso que a gente tem que ter meios também de se opor, né, a algumas coisas, ou a várias coisas que existem na cultura atual, justamente para não desenvolvermos em parte essa questão da carência afetiva. E acredito que isso, né, essa crítica cultural já faça em outros vídeos, então não vou me delongar aí nisso, mas então tentem estabelecer parcialmente estas questões críticas que eu faço, né, as questões românticas em outros vídeos, como também um meio de retesar ou diminuir a carência afetiva. Então é interessante a gente ligar essas variáveis todas também. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, né? Um vídeo curto aí sobre esse tema, mas que julgo importante para a nossa vida, né, em geral, mas também para compreendermos a realidade atual na qual as pessoas, ou pelo menos muitas delas, têm problemas relacionados à carência afetiva. Então, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.